Você sabe quais são as melhores indicações para cirurgia de coluna? Se você não sabe, eu vou te contar agora. Eu sou o Dr. André Cruel e este aqui é o canal da Artrose. Se você gosta de conteúdo sobre a saúde musculoesquelética, por favor, se inscreva agora, senão você vai se esquecer e vai perder todo o conteúdo que a gente divulga semanalmente, diariamente. E já te convido para as lives toda segunda-feira, 19h15 ao longo desse ano. Pois a cirurgia de coluna vai ser exitosa, vai funcionar bem em 5 casos, em 5 tipos de situação. A primeira delas, claro, fratura, trauma, acidente, com ou sem lesão nervosa, medular dos nervos, eu quero dizer. Então, essa é a primeira indicação. Teve um acidente, tem uma fratura e uma deformidade que se justifique? Tá aí. Primeiro caso. Segundo caso, qual vai ser? Infecção. Se tem pus na coluna, pode precisar drenar, por exemplo. Tá aí mais um motivo para a cirurgia de coluna ser exitosa. Então, eu já passei 2 motivos aqui para você. Você sabe que nem sempre a infecção de coluna vai precisar de cirurgia, mas muitas vezes pode precisar de cirurgia. Existem até estudos sobre o mal de Pote, que é uma tuberculose na coluna, que felizmente a gente não tem tanto no país, mas ainda existe tuberculose bastante no Brasil. Você pode tratar às vezes com gesso ou com colete, tomando esses antituberculosos ao longo de meses, mas às vezes há abscessos que precisam drenar, ou tem pus dentro do disco por outros motivos, né, bacteriano, por exemplo, que pode precisar de drenagem cirúrgica. Terceiro motivo para poder precisar de cirurgia é tumor ósseo. Às vezes existem tumores, sejam primários, que nasceram no osso, ou metastáticos em outros lugares, próstata, mama, pulmão, rim, que vão para o osso, tireoide, pode ir, e às vezes pode causar uma destruição no local da coluna e precisar ser sustentada a coluna com auxílio de parafusos, colocando outros métodos de substituição e estruturação do osso. Então já te falei de 3, né? Esse terceiro aí são os tumores ósseos. Vou dar mais um motivo. Quarto motivo. Compressão de estruturas nervosas. Quando o nervo está apertado, ou a medula. A medula vai apertar com mais frequência na região cervical. Ué, mas por que, doutor, na região cervical? Porque a região cervical, os ossos são menores e a medula é grande naquela altura, e o espaço é menor. Então, em função de desgastes ao longo da vida, dos movimentos ou de hérnias, pode haver compressão da medula aqui em cima ou de outros elementos neurais, raízes nervosas, que saem pelos buraquinhos que a gente chama de forame, vão para os braços. Uma hérnia de disco que demore mais de 6 semanas para melhorar a dor no braço, ou na coluna lombar, que vai dar irradiação para a perna, por exemplo, mais de 6 semanas de dor, que não alivia com medicação, fazendo tratamento correto, pode daí precisar de cirurgia. Minoria dos casos, viu? Em geral, 15% destes casos de hérnia compressiva aguda, que não melhoram com 6 semanas, essa é a indicação formal. 15% pode precisar de cirurgia de descompressão, mas não é a maioria, então não se assuste. História de hérnia não quer dizer história de cirurgia. E já dei 4 para vocês, hein? E tem a quinta, que são as deformidades ou instabilidades. Como assim, doutor? Vou te explicar. Escoliose grave, coluna muito torta, no adolescente, por exemplo.
ou no idoso, se tem muita deformidade, está caindo para frente, não consegue se sustentar, ou uma escoliose degenerativa associada ao desgaste ou traumática, já falamos do trauma, pode precisar alinhar a coluna. Ou na base da coluna, às vezes existe nesta região aqui de baixo o escorregamento entre vértebras, desloca para frente, se chama de espondilolistese. Espôndilo quer dizer coluna, listese quer dizer escorregamento. Quando teve uma lólise, uma falhazinha aqui atrás, então tem um escorregamento. Mas não é pequeno escorregamento não, maiores escorregamentos, grau 2 para 3 em 4, por exemplo. Então essas são as indicações, ou você percebe que tem instabilidade muito grande. Nos exames funcionais você vê que aquela vértebra está escorregando sobre a outra, que é uma causa mecânica clara. Falei para vocês e vamos revisar. Falei para vocês de trauma, de infecção, de tumor, compressão neurológica ou deformidade, instabilidade 5. Falei de artrose, gente? Não falei. A cirurgia de coluna para artrose dos discos em geral, desculpe, não costuma funcionar bem. A satisfação é entre 40% a 60%, com o risco de 11% a 12% de complicações. Complicação em cirurgia de coluna você sabe que é grave. Por isso eu fiz o canal da artrose para você. Olhe sobre nutrição, olhe sobre os exercícios que a Samantha fez e olhe o nosso curso, que daqui a pouco a gente vai publicar, dizendo tudo que você vai poder fazer sobre a sua artrose em casa. Mas o mais importante é você entender que simplesmente ter artrose na coluna não indica cirurgia. E os piores resultados estão aí. Você fazer artrodese de vários níveis, de vários discos, sem ter qualquer um desses outros 5 itens, em especial compressão nervosa, não justifica a cirurgia. Porque às vezes o que é que acontece? A pessoa opera e continua com dor. Ou opera e teve uma dessas complicações relatadas em até 12% dos casos, né? Ficar com dano no nervo, ficar com dor crônica, ficar insatisfeito, né? Como eu já acabei de citar. Se você gosta desse tipo de assunto, clique aqui, inscreva-se no canal, fique atualizado conosco e mande suas sugestões e perguntas.